Naquela noite, um dos crimes mais chocantes do Brasil começou dentro de um apartamento comum. O que parecia um acidente, logo se tornaria uma história impossível de esquecer. Isabela Nardoni tinha 5 anos. 5 anos apenas, quando sua vida terminou de forma brutal. E o mais assustador é que tudo aconteceu em poucos minutos. Poucos minutos que ninguém mais conseguiria apagar da memória. Era 29 de março de 2008. A família voltava para casa depois de uma noite comum. O pai, a madrasta e as crianças. Até ali, tudo parecia rotina. Uma noite como tantas outras. E talvez seja exatamente isso que torna o caso ainda mais perturbador. Segundo a versão apresentada no início, Isabela teria sido deixada sozinha por instantes. Apenas alguns instantes. E nesse pequeno intervalo, algo terrível teria acontecido. Do lado de fora, o prédio já estava cercado. Choque, gritos, sirenes. No chão, a menina havia sido encontrada em estado gravíssimo. A cidade ainda não entendia o tamanho daquilo. Mas aquela madrugada entraria para a história criminal do país. Para sempre. Quando os peritos começaram a observar o apartamento, o cenário deixou de parecer simples. Havia sinais de que Isabela tinha sido ferida antes da queda. Esse detalhe mudou tudo. Afastava, de vez, a ideia de um acidente. E então surgiu o ponto que gelou o país inteiro. A rede de proteção da janela tinha um corte. Aquilo indicava ação humana, não um simples tropeço infantil. Quanto mais a perícia avançava, menos a versão inicial se sustentava. E o caso começou a virar não só uma investigação, mas um quebra-cabeça moral. Porque os principais suspeitos estavam dentro da própria família. O pai, Alexandre Nardoni, passou a ser observado com atenção total. A madrasta, Ana Carolina Jatobá, também entrou no centro da investigação. Do lado de fora, a imprensa crescia como uma tempestade. O país queria respostas e queria rápido. Mas cada nova resposta parecia abrir uma pergunta ainda pior. Uma das suspeitas era de esganar dura antes da queda. Isabela já estaria sendo atacada antes de chegar à janela. Isso tornava a cena ainda mais devastadora, porque significava que aqueles segundos finais podem ter sido de puro terror. Os depoimentos foram comparados detalhe por detalhe, e foi aí que as contradições começaram a pesar. A narrativa do que teria acontecido dentro do apartamento não fechava de forma limpa. E quando o quebra-cabeça não fecha, cada detalhe vira prova em potencial. Os peritos analisaram sangue, objetos, posições e tempos. Nada ali sugeria uma tragédia sem interferência. E então, a investigação deu um passo decisivo. Pai e madrasta passaram de testemunhas centrais a acusados. Agora o Brasil já não assistia só a uma investigação. Assistia a um julgamento moral que parecia acontecer em tempo real. A defesa tentou contestar a leitura da perícia, mas o conjunto de indícios continuava apertando o cerco. Cada testemunho carregava o peso de uma noite que ninguém conseguia apagar. Cada laudo reforçava a sensação de que aquilo não tinha sido obra do acaso. O tribunal virou palco de um dos julgamentos mais acompanhados do país. E em cada novo dia, a tensão parecia aumentar em vez de diminuir. Não era só sobre provar um crime, era sobre encarar a possibilidade de que a violência tivesse vindo de quem deveria proteger. Esse foi o ponto que fez o caso atravessar o país inteiro, porque mexia com algo profundo, a quebra absoluta da confiança. No fim, o júri decidiu pela condenação de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. A decisão selou judicialmente aquilo que a investigação já vinha desenhando há muito tempo.
Mas nem a sentença conseguiu encerrar o peso emocional desse caso, porque algumas histórias continuam vivas, justamente por serem difíceis demais de aceitar. Anos se passaram, mas o nome de Isabela nunca saiu da memória coletiva. Talvez porque o caso tenha deixado uma sensação que ninguém até hoje conseguiu aliviar. A sensação de que o horror pode nascer exatamente no lugar em que se espera abrigo. E de que a verdade, quando finalmente aparece, às vezes vem tarde demais. No centro de tudo, restou a imagem de uma menina que não teve chance de crescer. E ao redor dela, um país inteiro tentando entender como aquilo pôde acontecer. O caso Isabela Nardoni não marcou só pela violência. Marcou porque destruiu qualquer ilusão de normalidade naquela noite. E porque revelou que, às vezes, a pista mais terrível está perto demais. Perto demais para ser esquecida. E você? O que acha sobre esse caso? Comente a sua teoria, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal para mais casos.